Fala, minha nação tricolor, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E que pós-jogo perfeito, Bahia 1, Palmeiras 0, resultado muito importante lá no Allianz Parque. Bahia vence o todo poderoso líder do campeonato até essa rodada. Palmeiras vence por 1-0, que desde 2012 isso não acontecia. Palmeiras vinha na sequência de 7 vitórias consecutivas, mas enfrentou o esquadrão de aço de Rogério Ceni, que foi a São Paulo, se comportou muito bem e conseguiu um excelente resultado. No vídeo de hoje eu quero trazer, obviamente, a minha análise sobre esse confronto, quero trazer alguns dados importantes também, quero comentar, destrinchar tudo para vocês aqui no vídeo de hoje. Já conto muito com o teu like, o Bahia ganhou. O Bahia ganhou, então eu mereço o like, né, gente? Vamos deixar o like para ajudar o canal. Se inscreve também para que a gente possa atingir a marca de 20 mil inscritos. É muito importante que você, torcedor, nos ajude, compartilhe, deixe o like, se inscreva. Isso faz uma diferença enorme aqui para o meu trabalho. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece. Eu sou produtor de conteúdo do Meu Bahia e também estudante de jornalismo. E vamos começar logo esse vídeo para a gente não perder tempo falando dessa partida. Como é bom quando o Bahia ganha, como é bom quando o Bahia vence fora de casa, ainda mais um adversário como o Palmeiras, um adversário muito forte também, que vai ser um adversário direto do Bahia ali na disputa, né, no Campeonato Brasileiro, acredito eu, na parte de cima da tabela. E vencer o Palmeiras fora de casa, que dá muito tempo não acontecia, significa muito. Então, que bom que o Bahia conseguiu esse excelente resultado na noite de hoje. Gol do Kaique, que não vinha sendo tão aproveitado assim, tinha ficado de fora em alguns jogos e mostra porque ainda pode ser útil. Aquele Kaique de 2023 ainda pode aparecer e eu acredito muito que isso vai acontecer. Calma, vou falar primeiro sobre o primeiro tempo, vamos começar também sobre a escalação. Quero falar com vocês sobre o Santiago Mingo, isso porque antes do jogo começar, e em diversas oportunidades eu falei, o Santiago Mingo provavelmente vai pro banco, o Rogério já indicou isso na coletiva, as informações que eu tinha também davam conta disso, ele treinou situações para substituir o Mingo ao longo ali da semana, nos poucos treinamentos que ele teve antes da partida contra a equipe do Palmeiras, mas ele foi mesmo assim com o Santiago Mingo, correndo um risco muito grande, porque o Santiago Mingo vem numa sequência muito grande de jogos. Eu fiquei feliz quando vi a escalação, mas ao mesmo tempo preocupado, mas que bom que o Santiago Mingo conseguiu fazer uma baita partida ao lado do David Duarte, foi muito bem, os dois zagueiros do Bahia, acho que o sistema defensivo por completo, né? Eu falar aqui do Santiago Mingo é praticamente chovendo molhado, então parabéns ao David Duarte, parabéns ao Gilberto, ao Juba, que foi muito bem ali no 1 contra 1 contra o Estevão no segundo tempo, e também ao Marcos Felipe, não sofreram gols na noite de hoje. E aí, um Bahia que entrou em campo, né, com suas principais peças, o meio de campo, né, com os principais jogadores, Jean Lucas, Everton Ribeiro, um trio de ataque com o Ademir, com o Eric Pulga e também o William José. E era um Bahia que acreditava muito no jogo pelo lado, né, explorando bastante a velocidade pelo lado esquerdo, pelo lado direito, ora com o Ademir, ora com o Eric Pulga, trazia essa bola mais para dentro, né, de fora para dentro, e era um time que se comportava muito bem. Quando não tinha bola, sabia baixar o bloco, sabia formar ali uma linha de 4, a segunda linha de 5, e fazia muito bem um balanço, impedindo que o Palmeiras conseguisse penetrar no campo de defesa do Bahia. O Palmeiras teve muitas dificuldades ao longo da partida de conseguir atacar o time do Bahia, muito em função da como o Bahia se defendia, e isso é um mérito direto do Rogério Ceni. O torcedor critica, o torcedor não gosta, mas é importante valorizar quando as coisas dão certo, pelo menos na parte tática. E hoje, se o Bahia conseguiu vencer a equipe do Palmeiras e conseguiu ser consistente durante os 90 minutos da partida, isso é muito por conta do Rogério, pelo sistema que ele montou, pela estratégia para o jogo e pela forma como o time se comportou em campo. Era um Bahia que fazia muito bem o balanço, se comportava muito bem defensivamente quando não tinha bola, e quando tinha bola sabia atacar o time do Palmeiras, sabia incomodar e gerava muito perigo. Era um Bahia que causou danos ao Palmeiras no primeiro tempo e no segundo tempo também. Não foram chances tão gravantes, não foram chances tão claras de gol no primeiro tempo, por exemplo, mas foi um Bahia que conseguiu ter a bola em alguns momentos, teve dificuldades para sair. O time do Palmeiras jogando em casa, assim, isso é meio que óbvio, né? Vai ter mais oportunidades, vai ter mais chances de perigo, vai ter mais a bola, e o Bahia conseguiu suportar muito bem isso, e quando tinha suas oportunidades conseguia também levar um certo perigo, mesmo que não fossem tão claras assim. No segundo tempo, o Rogério fez algumas mudanças, né? Tirou ali, por exemplo, o William José, tirou, se eu não estou enganado, o Everton Ribeiro, colocou o Eric, colocou o Lúcio Rodrigues, colocou o Caulinho em campo também, para dar um pouco mais de controle técnico para essa equipe, né, para ter um pouco mais a bola e quando chegava ao ataque, saber se comportar mais, assim, ter aquele apuro técnico, né, na hora de definir as jogadas. E o Caulinho entrou muito bem durante o segundo tempo, gostei muito da participação dele, já vou chegar na assistência que ele deu pro gol do Kaique. E o Abel, por outro lado, fez também muitas modificações que causaram muito perigo para o time do Bahia, com o Estevão e com o Vitor Roque. Quando esses dois jogadores entraram logo no início do segundo tempo, falei, poxa, agora vai complicar, o Bahia não vai poder se expor tanto, principalmente pelo lado esquerdo, porque tem o Estevão ali na ponta, pode causar muitos danos e tal. E o Luciano Juba foi perfeito no contra 1. Ele defendeu, assim, eu perdi a conta, acho que foram 4, 5 divididas que ele venceu do Estevão, parou o contra-ataque do time do Palmeiras, foi muito bem o Luciano Juba, mais uma baita partida do Juba,
que está merecendo há tempos uma vaga na seleção brasileira, pelo menos ser observado. A gente está tendo a troca agora da seleção do comando técnico, né? O Ancelotti chegando, tem que observar. O Caio Alexandre também, baita partida. Mostra o quanto esse time do Bahia é competitivo. E quando você olha assim, a gente fala, o time é competitivo. Quando você vai para as peças individualmente falando, você vê que esse time tem qualidade. É como eu falei, nem sempre esse time vai vencer todos os jogos, nem sempre a gente vai conseguir ter boas atuações, como foi na noite de hoje. Às vezes a gente vai ter derrotas amargas, como foi contra a equipe do Cruzeiro, mas numa somatória geral durante toda a temporada e todo o trabalho do Rogério, esse time é muito qualificado e competitivo. Pode não aguentar o tranco da temporada, pode sofrer com as lesões, com a falta de opções no decorrer dos jogos, mas vai em alguns momentos conseguir fazer baitas partidas como fez na noite de hoje, e isso vai ser muito importante pra gente em todos os campeonatos que a gente está disputando, seja Libertadores, seja Campeonato Brasileiro ou também Copa do Brasil. No segundo tempo, o Bahia, com a pressão do Palmeiras, né, ficou um pouco menos com a bola, teve um pouco mais de dificuldades para sair do campo de defesa, mas aos poucos, né, quando o time foi fazendo as trocas, foi se ambientando, o time foi conseguindo se comportar bem na partida, conseguindo ter suas oportunidades, conseguindo levar a bola para o ataque, e aí chega no momento do gol, né? O jogo já estava praticamente quase que definido, nos acréscimos, o Cauli, uma jogada, uma tabela, né, do Cauli com o Kaique, o Cauli dá um passe espetacular para o Kaique para deixar ele de cara para o gol, e o Kaique define, abrindo o placar no jogo, né, dando os números finais também, 1-0, Bahia vence o time do Palmeiras, depois de muito tempo, desde 2012 que isso não acontecia, e é um resultado espetacular, um resultado que dá confiança, um resultado que leva o time para cima, né, você venceu o Palmeiras fora de casa, que era o atual líder do campeonato e com a sequência que tinha, é muito importante, eu não tenho dúvidas que isso vai contagiar o vestiário, que não vai mexer com o time, né, terça-feira, acho que quarta-feira já tem jogo na Copa do Brasil contra a equipe do Paysandu, lá em Belém do Pará, é mais um jogo difícil que o Bahia vai precisar ter muito foco, atenção, mas eu tenho certeza que a viagem para Belém, essas horas, né, que vão anteceder o jogo da Copa do Brasil, vão ser muito boas e vai ser muito decisiva também, porque é muito importante você vencer um jogo como esse, te dá confiança, te anima também, joga para cima, e espero que o time possa fazer daqui a poucas horas, né, um baita jogo também contra o Paysandu, para a gente buscar essa classificação no jogo da volta aqui na Arena Fonte Nova. Estou muito feliz, quero que vocês comentem aqui. Teve gente dizendo aqui nos comentários, cara, é um jogo perdido. Meu amigo, tem que respeitar o Bahia, né? Peraí, jogo perdido não. Você pode achar que o time não vai ser favorito, pode achar que vai perder, pode achar que vai empatar. Agora, menosprezar o time do Bahia, achar que não vai ganhar de qualquer jeito, pelo amor de Deus, né? Não, isso aí não. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não se esquece de deixar o teu gostei. Não se esquece de comentar aqui embaixo agora a tua opinião sobre o que foi a partida de hoje. Meu amigo Bahia venceu. Amanhã, segunda-feira, vai ser tudo lindo, céu azul, todo mundo feliz, a cidade feliz, porque quando o Bahia ganha, as coisas acontecem. E só deixando baixinho aqui para quem assistiu até o final do vídeo, falando sobre o lado triste da cidade, né, a minoria da cidade, a História deu uma assistência e saiu comemorando feliz da vida. O Judas, não sei se vocês vão me entender, mas enfim, vou deixar esse enigma no ar. Se você entendeu, comenta aqui embaixo e dá um pouco de risada também, porque o nosso ex-rival só serve pra gente rir, só serve pra gente brincar, né? A verdade é essa. Então é isso, espero que vocês gostem do vídeo, deixa o like, comenta aqui embaixo, não esquece de se inscrever, até amanhã, segunda-feira, beijo, muito boa noite, uma ótima noite para a nação tricolor e uma noite triste para a torcida do Vitória. Tchau!